Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre as expectativas do Festival de Veneza 2025, um dos mais relevantes e antigos festivais do mundo, com o estudante de jornalismo e integrante do Entre Pautas Podcast, Alexandre Labella. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC. E também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. E na técnica, José Carlos Cortieiro, o Zezinho, fã de Bob Dylan, e por isso hoje vamos trazer mais uma canção aí do Bob Dylan na nossa trilha sonora, né? O Zezinho está me olhando com um olhar assim, não de bons amigos, né? Agora são 2h05 e a temperatura está em torno de 17 graus, tempo firme aqui em Santa Maria. E antes de começar a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 25 de agosto. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 25 de agosto, na história do cinema, nascia em 1918 Leonard Bernstein, músico completo, maestro, compositor, pianista e educador. Entre suas obras marcantes para o cinema estão West Side Story, de 1961, musical que revolucionou a Broadway e o cinema com a coreografia integrada à narrativa. Também a trilha sonora de On the Waterfront, Sindicato de Ladrões, clássico de Elia Kazan, com Marlon Brando aí no papel de protagonista. E Bernstein também ficou conhecido por suas Young People Concerts, transmitidas pela televisão, levando música clássica a milhões de lares. Ele foi cinebiografado mais recentemente no filme Maestro, com Bradley Cooper. Sean Connery nascia em 1930. O primeiro James Bond do cinema ficou imortalizado em Dr. No, 1962, Para a Rússia com Amor, de 63, e Goldfinger, de 64, que consolidou o estilo da franquia. Entre outros filmes de Sean Connery estão O Nome da Rosa, de 86, Os Intocáveis, de 87, filme dirigido por Brian De Palma e que rendeu a Sean Connery o Oscar de melhor ator coadjuvante, e também A Rocha, de 1996, dirigido por Michael Bay. A gente trouxe isso aqui em homenagem ao nosso convidado de hoje aí, fã de Michael Bay, né? E nesse filme aí, o Sean Connery também mostrou todo o carisma, o seu carisma nos filmes de ação aí dos anos 90. Também aniversário de Tim Burton, nascido em 1958. Diretor e produtor de imaginação visual inconfundível, ele mistura o gótico com o humor. Seus filmes marcantes são muitos, né? Mas aqui a gente traz Edward Mãos de Tesoura, de 1990, Batman, de 89, e Batman O Retorno, de 92, filmes que reinventaram aí a questão do herói no cinema. Ele também produziu O Estranho Mundo de Jack, de 93, que se tornou aí um clássico cult. E mais recentemente, mas não tão recentemente, né, em 2013 ele fez Peixe Grande, né, que ele traz aí questões muito próprias ligadas à poesia e à forma de contar uma boa história. E aí sim, em 2024, fez Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, né? E antes, e inclusive está no ar aí na Netflix, né, a série Wandinha, né, que também faz parte aí da carta de produções de Tim Burton. Falecia nessa data, em 1975, Joseph Kane, diretor especializado em faroestes B. Ele trabalhou com astros como Gene Autry, Roy Rogers e John Wayne. Entre seus filmes destacamos A Lei da Terra dos Bandoleiros, de 1938, e Dakota, de 1945,
esse aí com o grande John Wayne. Também falecia no dia de hoje, em 1984, o escritor norte-americano Truman Capote. Notável jornalista e escritor, ele teve muito de suas obras adaptadas para o cinema, em que destacamos Bonequinha de Luxo, de 61, aí o clássico com a Audrey Hepburn, e também A Sangue Frio, de 67, adaptação do seu livro sobre um assassinato real e é referência aí no jornalismo literário. Ele também foi retratado no cinema em cinebiografias como Capote, de 2005, com Philip Seymour Hoffman no papel de Truman. Inclusive, conquistou o Oscar pela sua atuação. E também o filme Infâmia, de 2006, com Toby Jones no papel do Truman Capote. Além disso, Capote também escreveu o roteiro de um grande filme de terror e suspense, dirigido por Jack Clayton em 1960, Os Inocentes. Fica aí nossa recomendação. Aniversariantes do dia, além do Tim Burton, nós temos também o Tony Ramos, que faz 77 anos, um dos atores mais respeitados do Brasil. Entre seus trabalhos, nas novelas, é muito conhecido por Pai Herói, de 79, Selva de Pedra, de 86 e Belíssima, de 2005. E no cinema também, com filmes como Se Eu Fosse Você, de 2006, Tempos de Paz, de 2009 e Getúlio, de 2014, em que ele faz o próprio presidente Getúlio Vargas. Também aniversário de Alexander Skarsgård, 49 anos. Filho do renomado ator sueco Stellan Skarsgård, Alexander se destacou inicialmente em séries televisivas como True Blood, em que ele faz o vampiro Eric Northman, e Big Little Lies, que ele rendeu o Emmy e o Globo de Ouro. Mais recentemente esteve também em Succession, de 2023. No cinema fez obras como Melancolia, de 2011, de Lars von Trier, O Homem do Norte, de 2022, épico viking dirigido por Robert Eggers, e também Piscina Infinita, de 2023. 38 anos de Blake Lively, atriz norte-americana de grande popularidade. Ela fez muito sucesso na série Gossip Girl e no cinema fez filmes como Atração Perigosa, de 2010, dirigido por Ben Affleck, Águas Rasas, de 2016, e também É Assim que Acaba, de 2024. Há 80 anos, em 1945, os cinemas de rua de Santa Maria traziam os seguintes filmes. Tanto no Cine Imperial quanto no Cine Independência, nós tínhamos a sessão dupla. O Encontro em Londres, de Edwin L. Martin, que traz Michelle Morgan, que estrela o filme e enfrenta um grande dilema. Ela deve seguir o seu coração e o seu amor ou deve salvar a sua vida? E esse filme estava em duplo com Entre Dois Caminhos, de Harold S. Bucket. Nesse filme, o filho de um assassino se vê enredado nos crimes do pai e é sentenciado a uma fazenda de reabilitação onde descobre uma nova forma de vida. Essa grandiosa produção da Metro contava com Edward Arnold e Lionel Barrymore nos papéis de protagonismo. E agora, a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Hoje a nossa seleção é composta de músicas que estão em filmes que estarão no Festival de Veneza em 2025. Se ainda aguardamos o lançamento das obras, já podemos ouvir algumas canções. E começamos com Basket Case, de Green Day, que está na trilha sonora do filme Bugonia, de Yorgos Lanthimos. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Na próxima quarta-feira, muito brilho e expectativa cinematográfica integrarão o Festival de Veneza 2025, a edição de número 82 da Mostra Internacional de Arte Cinematográfica, realizada na encantadora ilha de Lido, em Veneza, de 27 de agosto a 6 de setembro. Na noite de abertura, o cineasta italiano Paolo Sorrentino dá o pontapé inicial com seu novo drama La Grazia, estrelado por Tony Servillo e Anna Ferzetti.
A condução dos júris traz voz internacional à mostra. O diretor norte-americano Alexander Payne comanda o júri principal, enquanto Julia Ducournau lidera o júri da seção Horizonte. Inclusive, o júri da competitiva traz a presença da nossa Fernanda Torres. Neste ano, o festival honra o Leão de Ouro honorário para o aclamado cineasta Werner Herzog e também para a lendária atriz Kim Novak. Dentre os grandes filmes que estreiam estarão o Frankenstein, de Guillermo del Toro, Bugônia, de Yorgos Lanthimos, que nós conferimos aí uma das músicas que estarão na sua trilha, também Jay Kelly, de Noah Baumbach, que conta com George Clooney e Adam Sandler, né? Uma dupla aí inesperada. E também Luca Guadagnino, na sessão que está fora de competição, com o filme After the Hunt, com Julia Roberts. Entre outros que vamos comentar aqui hoje no programa. Também teremos documentários, thrillers políticos, comédias espirituosas. É aquilo que um grande festival traz em suas diversas mostras. E para esse bate-papo, né, a gente tem a presença aí de Alexandre Labella, do Entre Pautas Podcast, estudante do curso de jornalismo da UFSM, indo aí para os últimos anos, né? Tudo bem, Labella? Boa tarde, Macari. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. E, bom, né? Sempre legal vir aqui falar de cinema, falar aí do Festival de Veneza, que talvez para o grande público seja um festival menos popular. Se tu pensa geralmente na Europa, tu pensa em Cannes, né? Uhum. Não vou nem para Berlim, né? Porque eu acho que o Veneza e Berlim estão meio juntos, assim, nesse termo de popularidade, digamos assim. Mas pra gente que é cinéfilo, a gente sabe que da importância desse festival e de quantos filmes repercutiram nas premiações depois, principalmente mais na atualidade, isso tem acontecido mais vezes. Então, um festival muito importante. Acho até, pesquisando para mim participar dessa questão do prêmio para... tem uma categoria de premiação diferente, que é para diretores, para as novas ondas do cinema, um negócio mais para o futuro, não a competição principal, que é esse o nome, agora que tu a mostra competitiva e a mostra Horizonte, isso, né, que é justamente o futuro. Isso é muito legal, né? Uhum. Acho que é uma ideia muito massa e eu acho que dá oportunidades para surgirem novos criadores de cinema, né? Dá essa visibilidade que precisa, né? Sem dúvida, né? Como a gente falou até antes, né? Esse festival ele é considerado o primeiro grande festival cinematográfico, foi criado em 1932, né? Iniciativa de Giuseppe Volpi de Misurata, em conjunto com a Bienal de Veneza, que já existia, né? Que fazia relação a outras artes, né? E o cinema entrou nessa seara aí a partir, né, do seu desenvolvimento também do cinema sonoro, né? E um dos grandes incentivadores desse período, e que levou inclusive ao festival a entrar numa problemática logo de origem, é que foi o Mussolini, né? O Benito Mussolini, né? O ditador italiano do período, né? Que incentivou muito, né, o desenvolvimento disso. Inclusive o Mussolini também é um dos responsáveis aí pela criação da Cinecittà, o famoso estúdio que ainda existe na Itália, né? E ligando isso à ideia de usar o cinema como ferramenta de propaganda ideológica também. Foi muito forte na Europa naquela época. Muito forte na Europa, né? O Labella é um pesquisador aí que está estudando o cinema russo, né? Então sabe muito bem o que o cinema soviético fez lá nos anos 20 e 30, né? Mas, assim, a gente vê que essa história do festival ligada às questões políticas, né, ela percorreu aí esse período da década de 30 e 40, com a influência do regime fascista, né? Inclusive premiando um filme nazista, né, na mostra principal, aí, o filme Olímpia, da Leni Riefenstahl. E depois da guerra, né, houve toda uma tentativa de remodelar, retransformar, né, mostrar aí os neorrealistas italianos, Kurosawa, Fellini, também aí filmes do Tarkovsky, né? Teve uma crise grande na década de 70, inclusive o festival ficou ele foi descontinuado aí por alguns anos, né? Ficou sem mostras, né, nos anos 70 em alguns anos. E aí a retomada, a gente vê que foi muito forte ali nos anos 80 e que mais recentemente, de 2017 para cá, Labella, a gente vê que é um festival que traz aí uma sinalização, principalmente em termos de produção e de premiações, né? Porque se a gente pega aí os filmes de 2017 para cá, né?
Vencedor de 2017, A Forma da Água, de Guillermo del Toro. 2018, Roma, de Alfonso Cuarón. 2019, Coringa, de Todd Phillips. 2020, Nomadland, de Chloe Zhao. Aí em 21, O Acontecimento, de Audrey Divan. Aí em 2022, o documentário Toda a Beleza e a Carnificina, de Nan Goldin. E 23, Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. E 24, O Quarto ao Lado, do Pedro Almodóvar. A gente vê aí que são filmes que acabam transcendendo a própria ideia do festival, eles acabam, né, indo para outras premiações, como o Oscar, por exemplo, o Globo de Ouro, o BAFTA, né? Então, assim, eu trago isso no início para te fazer uma pergunta, assim. Labela, tu considera relevante hoje o Festival de Veneza? Eu acho que sem dúvidas é relevante, mas eu acho que tem, digamos que dá para olhar por dois lados, né? Os mais cinéfilos, críticos de cinema vão dizer que, inclusive é uma crítica forte, que tem essa abertura muito forte para o cinema norte-americano, para Hollywood, né? Vale lembrar, nesse festival tem 3 filmes da Netflix, que muita gente está achando um absurdo. Na competição principal, tá, né? Abrir a internet aí e procurar sobre questão do Festival de Veneza, o pessoal tá batendo muito nessa tecla. Como que um estúdio só, que é o que mais tem investido para ganhar premiações, tem 3 na competição principal. No termo popular, aí na questão de cinéfilos e críticos, é algo negativo. Porque, por exemplo, também só tem um filme asiático na competição, não tem nenhum filme latino. Então, isso o pessoal tá batendo na tecla. Na questão, que eu acho que até é essa questão que o festival tá querendo seguir, é gerar tendências e mostrar tendências, que é o quê? Filmes populares que provavelmente vão estar no Oscar. O que isso traz? Mais visibilidade, mais gente querendo acompanhar, enfim, mais consumo do festival. Isso a gente sabe que gera mais dinheiro na sociedade que a gente vive. Enfim, o cinema precisa do dinheiro e tá totalmente intrínseco a isso. Então, na questão de popularidade, o pessoal que quer ver filmes que vão repercutir depois, sem dúvidas, eu acho que ele tá cada vez mais relevante, né? Até eu tinha pegado uns dados aqui. Em 1948, o Hamlet ganhou o Leão de Ouro em Veneza e depois ganhou o Oscar, né? Aí tem essa questão de bater o melhor filme de Veneza com o Oscar. Aí depois ficou um tempão sem isso acontecer. Só vai acontecer em 2017. E aí depois acontece em 2018 e aí tem o 2020. Uma sequência. Né? Então a gente vê que tem essa tentativa. Outros filmes norte-americanos também ganharam. Brokeback Mountain ganhou o Leão de Ouro também. Mas dá pra se perceber que de um tempo pra cá tem essa ideia de a gente precisa de pessoas que nos acompanhem, vão botar filmes populares. Eu acho que tem isso. Eu acho que isso é prejudicial em alguma parte, sim. Não ter um filme latino a gente sabe que tem... Eu não vou chegar aqui e dar nomes, mas a gente sabe que todo ano tem muito bons filmes sendo produzidos. E às vezes eu acho que para participar de um festival, participar de uma premiação assim, nem sempre é um filme que vai marcar a história do cinema. Só que é essa sensação que dá para um filme latino estar nessas premiações. Tem que ser um filme muito bom, né? Eles não abrem, tá, essa questão parece que ser fechando, vamos para filmes populares. Então, tanto que tem italianos ali, enfim, um festival na Itália. Eu não sei até que ponto os filmes italianos são tão bons assim, mas os da Itália tem que ter. Europeus tem, mas latinos não tem. Asiático, de quem que tem? Do Park Chan-wook, que é um diretor da trilogia da Vingança, de Old Boy, da Criada, que é um cara muito popular. Então, dá pra perceber que eles estão visando mais isso no momento. Pode ser que mude daqui a um tempo, mas a princípio eu acho que é isso. E tu falou em filme latino, a gente lembra que ano passado, um dos filmes latinos mais relevantes aí, que conquistou o Oscar depois também, né, de filme internacional, foi o Ainda Estou Aqui. Que ganhou né? o prêmio de roteiro. Que ganhou o prêmio de roteiro em Veneza e é muito estranho realmente, eu concordo contigo, em uma amostra desse quilate, não trazer aí nenhuma obra latino-americana, né? Te lembro até, o Brasil nunca conquistou o Leão de Ouro em Veneza, né? O Brasil já ganhou o Urso de Ouro em Berlim Já ganhou Cannes. e já ganhou Cannes, né? Agora, Veneza segue sendo, né, digamos, esnobado, né? Sim. Agora, inclusive eu sempre lembro daquele momento histórico, né, do Glauber Rocha, em 1980, fazendo a passeata escandalosa lá pelas ruas de Veneza, em que ele concorria, né, com o filme A Idade da Terra, que é um filme bem complexo, mas, enfim, né, era um filme Glauber Rocha, e acabou sendo derrotado aí pelo John Cassavetes e também pelo... Foi derrotado por um grande diretor. Foi derrotado por um grande diretor, talvez não um grande filme, né, foi o filme Glória, né?
E que é um filme bom, mas não chega assim ao quilate de outros filmes do John Cassavetes, né? Mas também foi derrotado pelo Louis Malle, que fez o Atlantic City. E essa foi a grande crítica, né, que o Glauber Rocha fez na época, né? Em que premiaram 2 filmes e deixaram, né, de fora A Idade da Terra. Infelizmente, o Glauber faleceu alguns anos depois, né? Mas, assim, Labela, a gente vê, né, que a mostra, esse ano, como já destacaste, né, ela está muito norte-americanizada, né? São 6 filmes, né? E além, claro, né, de filmes italianos, que é comum realmente, né, ter filmes que dão essa visibilidade para, né, os filmes do seu próprio país. Eles têm que fazer isso. Mas tem bons diretores. Gianfranco Rossi, por exemplo, é um diretor muito bom, né, que eu acho bem interessante, né? E o Paulo Sorrentino, né, que também é um diretor renomado, né? Mas, Labela, assim, eu gosto muito, né, de um filme, de um diretor aqui, que é o Laszlo Nemes, que é um diretor húngaro. Labela sabe das minhas... Maior fã de cinema húngaro do Google. Labela sabe das minhas predileções, né? E o Laszlo Nemes dirigiu O Filho de Saul um tempo atrás, né? Um filme aí pesado sobre questões de Holocausto, né? E agora ele dirige Orphan, né? Que é um outro filme que também promete ser bastante impactante, né? Não, falando de cinemas cults que a gente gosta, não tem nenhum filme dinamarquês, mas isso é um absurdo. Realmente, né? Tá fraco esse ano. É que tá na palma de ouro, filmes dinamarqueses concorreram, né? Que até tá bem cotado. Tem essa questão, né? Tem questão. Porque quando os realizadores e os produtores escolhem o festival, eles têm que, né? Tem 3 grandes festivais na Europa, eles têm que mandar para um deles, né? Eu acho importante falar isso, né? Tem aquela coisa, o filme ele só pode concorrer no festival se ele está estreando no continente, né? Ele pode estrear na América em outros festivais, mas na Europa, se tu estreou em Cannes, tu não vai estrear em Veneza. Se tu estreou em Berlim, que é antes de todos, tu não estreia nem em Cannes e nem em Veneza. Eu não sei se pode fazer nem exibição especial, alguma coisa assim. Talvez não competitiva, né? Mas é raro, viu? É muito, muito raro, porque geralmente, né, os filmes eles são colocados ali para justamente criarem essa ideia do hype, né? Colocarem em evidência. Mas às vezes também eles acabam tendo um sentido oposto, né? Os filmes estreiam e a crítica pega pesado no filme, né? Isso também pode comprometer. Eu tô curioso, Labela, para esse filme do Benny Safdie, The Smash Machine. Esse vai ser... Que é o filme aí que traz The Rock no papel de protagonismo e que promete aí um bom melodrama. O que tu acha? Cara, eu acho que assim, esse é um dos filmes, eu tinha separado 4 filmes que estão competindo na categoria principal. Esse é um deles, o The Smashing Matching, trazendo pro português, né? Coração de Lutador. Eu vi que traduziram pra esse daí, que esse vai ser o título no Brasil. Então, cara, é sim muito interessante ele sendo um lutador e aquelas maquiagens que apareceram no trailer, não tem como não chamar atenção. E também do que tá se falando do The Rock concorrer ao Oscar de melhor ator, enfim, de fazerem campanha. E isso é muito interessante porque até então a gente viu o The Rock fazendo o The Rock nos filmes do The Rock, né? Todos os filmes aí bem genéricos, enfim, que eu não gosto tanto, mas eu acho que esse aqui é um que eu tenho muita curiosidade. Esse aqui, sem dúvidas nenhuma, vai chegar no cinema aqui. Infelizmente, eu não posso ir pra Veneza e ver os filmes lá, né? Vou ver aqui. Outro, Jay Kelly, que eu tinha comentado, que é com o George Clooney, e o Adam Sandler, que é do Noah Baumbach, mesmo diretor de Histórias de um Casamento, que é um filmaço. E assim, o Adam Sandler é até parecido com o The Rock. É mais ator que o The Rock, não tô nem comparando, mas ele faz muitos filmes do Adam Sandler sendo o Adam Sandler. Só que quando ele faz algo bom, ele já provou, o The Rock ainda vai provar, né? Mas não sei se vai provar. Aí o Adam Sandler, quando ele faz coisas mais sérias, que ele se propõe a sair da zona de conforto, é bom. Às vezes não precisa nem ser um filme do Safdie aqui, né? Que ele fez o Joias Brutas. Mas ele fez, por exemplo, o Arremessando Alto, acho que esse é o nome em português. Que ele é um filme mais... Não é nada demais, mas ele é um bom filme. Ele vai pro drama e sempre que ele se aventura pro drama, eu acho que ele se sai bem. Sem dúvidas, é uma curiosidade. Outro filme que eu tenho muita curiosidade, já falei, o Sem Nenhuma Escolha, é o No Other Choice, que é do Park Chan-wook. Não tem como. Falei da questão de que ele tá ali por popularidade, mas é um diretor assim que eu gosto muito. Pra mim, ele tem uma das melhores trilogias do século, né? Que é a trilogia da Vingança, que inclui o Old Boy, que é o mais famoso. E
Um que é curiosidade, talvez tu não esperasse que eu fosse trazer esse, que é o Le Mager do Kremlin, que é o The Wizard of Kremlin. Não tem título em português ainda, ele é um filme que ele é o feiticeiro do Kremlin, puxando para uma tradução. E ele é sobre um cara, um cientista que começa a ter uma relação muito próxima do Putin. E vale dizer aqui que quem vai fazer o Putin nesse filme é o Jude Law. Então, assim, cara, isso não tem como não querer ver esse filme. E o Paul Dano é o cientista. Então, assim, é uma dupla sensacional. A gente já viu aí que esses políticos grandiosos aí, que são muito famosos, também concorrem no Oscar no futuro. Pode ver aí o Sebastian Stan como Donald Trump. Será que o Jude Law vai voltar depois de 20 anos ao Oscar? E aí seria loucura, né? O cara interpretando o Putin no Oscar. Então, assim, eu tô muito curioso pra esse. Esses da competição principal é os 4, assim, que eu espero bastante. E sim, tem Frankenstein, tem Bugônia, tem a da Kathleen Bigelow, que é a House of Dynamite. E, assim, são todos que eu também quero ver. Quero muito ver. Mas... não, sabe, eu não sei, eu vi o Frankenstein, eu entendo que é algo histórico aí, vários filmes, várias adaptações já tiveram, não é algo que me chama tanta atenção, e o Guilherme Del Toro pode ser polêmico, não é um diretor que me chama tanta atenção assim, apesar de eu amar Labirinto do Fauno. Muito bem. Esse filme que o Labella trouxe aí sobre o mago ou o feiticeiro do Kremlin, dirigido pelo Olivier Assayas, né, que geralmente ele lançava os filmes dele no Festival de Cannes, né? Aí tá um exemplo de um diretor que tá indo, né, para um pouquinho mais tarde aí nas janelas de lançamento. E eu esqueci de outro que tu tinha comentado nesse, que é o do Luca Guadagnino, que é o After the Hunt, que é o Depois da Caçada, só que ele não está concorrendo, né? Ele vai ser exibido lá e é um filme que eu também espero muito. Na sequência a gente vai falar um pouquinho desses que não estão na competitiva, né? Só quero destacar aqui também que eu também tenho expectativa para um filme dirigido pelo François Ozon, que é O Estrangeiro, adaptado da obra de Albert Camus, que eu sou completamente fã desse livro, né? E eu gosto muito do cinema do François Ozon, espero que ele faça aí um bom trabalho. Mas vamos ver agora o que a gente vai ouvir, Labella. Vamos pegar uma música aqui, né, que é importante, que vai ser lançada, que já foi lançada, né, no circuito, né, na década de 60, é uma música do Bob Dylan. Que o Zezinho gosta demais. Já que é em homenagem ao Zezinho, vou trazer aí uma música do Bob Dylan. Vamos ouvir agora Don't Think Twice, It's Alright, que é uma versão do Johnny Cash, né? A gente está trazendo a versão do Johnny Cash, que ele cantou no Festival de Newport em 63 ou 64, e que do Festival de Veneza nós teremos a mostra Cine e Música, né? E o documentário Newport, It's a Great Folk Dream, de Robert Gordon, ele vai trazer aí, né, um pouco da importância da música enquanto uma forma de transformação do mundo, né? E claro, se você assistiu ao filme Um Completo Desconhecido sobre o jovem Bob Dylan, né, tu tem ali já algumas representações do Festival de Newport Folk, né, e no início da década dos anos 60, né? Vamos ouvir então agora Don't Think Twice, It's Alright. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, tá aí Johnny Cash cantando uma música de Bob Dylan. Labella, a gente tem aí também no Festival de Veneza diversas mostras. São muitas. Essa aqui, inclusive, desse filme que eu destaquei, é uma mostra chamada Cinema e Música. Tem aí o Horizonte e tem filmes que também são de mostra não competitiva, né? Só para se amostrarem. Só para se amostrarem, deixarem aquela sensação assim, esse filme aí vai estrear em breve e, né, poderá gerar aí um bom hype, né? Na mostra não competitiva nós temos, aí sim, filmes dinamarquês, tem filme do Azerbaijão, né? Tem filmes argentinos. Tem, né? filme brasileiro? Então, não temos filme brasileiro esse ano. Né? Pelo menos não nos longas, né? Os curtas eu não cheguei a ver se tem algum curta brasileiro, pode ser que tenha, né? Mas eu destaco aqui o mais próximo da gente, né? Um filme argentino dirigido pela Lucrécia Martel, chamado Landmarks, que seria Nuestra Tierra, né? O título aí, que é sobre o assassinato de um líder indígena, Javier Chocobar, né? E o legado do colonialismo na América Latina. É um documentário que promete bastante, né? Eu gosto muito do cinema da Lucrécia Martel.
e que estará aí na não competitiva, né? Labela, inclusive tem um filme do próprio Werner Herzog na não competitiva, né? Que é um dos autores aí que vai receber um prêmio honorário, né? O que tu chegou a ver aí a mostra não competitiva? Aí é que está, né? Eu tava queimando a largada no outro bloco, falando do Luca Guadagnino, que enfim é o diretor aí sensacional, que vem de Challengers, o último vez é Queer. Então ele é um diretor... Ano passado ele tem 2 filmes, né? Sim, não, o cara faz filme, os caras trabalham, ele e o Yorgos Lanthimos, não sei qual que mais trabalha, mas estão ganhando bem, né, pra fazer os filmezinhos deles. Mas o After the Hunt, o Depois da Caçada, enfim, um elenco estreladíssimo, né? Julia Roberts, a Ayo Edebiri, que foi revelada em The Bear, a série, né? Premiadíssima, o Urso, e agora tá fazendo sucesso. Andrew Garfield. Então, assim, nas mãos do Luca Guadagnino, eu acho que pode sair um grandiosíssimo filme. De outros um pouco mais fora do radar, que eu não tenho visto as pessoas falar tanto, é o Dead Man's Wire, que é do Gus Van Sant, o mesmo pro pessoal aí que não conhece. Ele fez Gênio Indomável. Gênio Indomável é um filme aí que é cult pra todo mundo, né? Que muita gente já viu, gosta muito do filme. Que, no caso, ele é sobre um incidente que aconteceu em 1977 nos Estados Unidos, onde um cara aponta a arma pra outro cara e fica assim, por tempos a fio, pedindo 5 milhões de resgate. Coisas por aí. Eu também não quis investigar muita história porque eu não quero spoiler. Então depois eu procuro da história depois que eu ver o filme. Mas basicamente é isso. E nesse filme, Bill Skarsgård como um dos personagens, se eu não me engano, ele é o sequestrador. E nesse filme terá o Al Pacino. Ainda não é revelado em que papel exatamente ele vai estar. Mas também tem Coman Domingo. Então, assim, é um elenco sensacional. Eu sou fanboy do Al Pacino, né? Então não tem como esse filme não estar. E também o Gus Van Sant é um grande diretor. E mais um que eu separei é o In the Hand of Dante. Eu tinha separado esse também. Que é do Julian Schnabel, né? Tem o Oscar Isaac, tem o Gerard Butler, John Malkovich, tem o Jason Momoa, Gal Gadot, que, enfim, eu citei ela porque ela é famosa, porque eu não acho boa atriz, né? Martin Scorsese atuando. Aí que está. E Al Pacino. E é interessante, né? Isso aqui é sobre quando o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Enfim, pra quem gosta desses grandes clássicos, não só do cinema, da literatura. Pô, eu acho que é uma história que olha, tem pano pra manga com esse elenco aqui. Tudo bem que o Gerard Butler também, grandes coisas como atuação. Mas tem o Oscar Isaac, tem o John Malkovich, né? Enfim, tem o Franco Nero. Tem o Scorsese, né, cara? Por favor, vamos respeitar. E tem o Al Pacino também, né? Tem o Al Pacino que, por favor, né? Então eu acho que esses são filmes assim que me chamam muita atenção. Às vezes eu não sei se exatamente é porque eu acho que vai ser um filme nota 5, né? 10, obra-prima. Mas porque eu tenho curiosidade, sabe? Eu acho que é um filme que pode, assim, ter uma boa experiência, assim. E o Julian Schnabel, que é um desses autores de cinema, tu vê os filmes dele e tu consegue identificar o estilo, né? É exemplo, né, justamente aí de outros como o Wes Anderson, né, que a gente já falou, né, anteriormente. E o Schnabel, inclusive, vai ganhar um prêmio, né, que é o Glory to the Filmmaker, né, que seria esse prêmio destacado aí para produções independentes, né, os grandes produtores, né. O Schnabel, ele fez já o Basquiat, que é um grande filme aí sobre um pintor. E também, para mim, que é o filme mais assim, impactante que eu vi dele, que é o Escafandro e a Borboleta. Né? Que é um filmaço, aí, vale muito a pena ser visto. E... Se eu não me engano, esse filme concorreu a Oscar de filme estrangeiro. Eu não tô lembrado também, mas pode ser. Né? Inclusive, eu acho que ele mesmo pode ter concorrido em categoria de direção nessa época, né? Porque eu lembro que o Schnabel, ele teve muita repercussão assim, a partir desse seu filme e porque o formato, né? Como ele faz o filme, né? É instigante demais. E é um diretor com pouquíssimos filmes, né? Poucos filmes, Ele né? tem, por exemplo, com esse que é o que vai contar da questão do Dante escrevendo a Divina Comédia, ele tem 6 filmes antes. Só. Poucos filmes. Ele é muito, né, pontual, né? Por isso que eu acho que também é um ponto favorável. Além do Schnabel, outros homenageados serão prestigiados aí no Festival de Veneza, né? A gente já falou do Werner Herzog, que tem 82 anos,
diretor de Fitzcarraldo, A Guerra, a Cólera dos Deuses, O Enigma de Caspar Hauser e também O Homem-Urso, né? E também a Kim Novak, né? Que faz 92 anos, atriz aí principalmente conhecida por Vértigo, Um Corpo que Cai, né? Mas também fez Férias de Amor, Beija-me Idiota, né? Um filme do Billy Wilder, né? E também Abaixo o Divórcio, de Mark Robson, né? Pelo qual ela ganhou o Globo de Ouro de atriz promissora em 1955, ou seja, aí 70 anos, né? O que tu... e a gente falou também do Gus Van Sant, né? Tu citou aí um dos filmes dele, ele também aí vai estar recebendo um prêmio, né? Paixão pelo Cinema, que é um prêmio aí patrocinado no festival, né? Porque tem esses prêmios honorários, eu vi que tem uma diferença, tem um que ele premia, tem um que é o honorário, aí tem outro que premia pela conjunto da obra, tem alguns prêmios honorários aí, tem suas variações, né? Uhum. E, bom, mas Labela, voltando à mostra competitiva, só para fechar o nosso bate-papo aqui de hoje, né? Para dar esse gostinho inicial para o pessoal e ficar atento a essas 2 semanas que teremos o Festival de Veneza e certamente no programa da próxima semana a gente vai trazer alguns destaques, né, do que vai acontecendo na mostra. A gente está falando de Santa Maria, a gente não está falando de Veneza, né? Então a gente tem que aqui repercutir o que a imprensa internacional está cobrindo. Eu né? achei que tu ia pedir para mim apostar num vencedor. Como é que eu vou apostar se eu não vi os filmes? Aqui, digamos que, diferentemente do Oscar, que a gente tem essa torcida, né? Porque a gente conseguiu ver os filmes e, enfim, tem toda uma repercussão, né? Nos festivais isso não é possível. A gente aqui fala expectativa e depois comenta, né, os vencedores, né? Mas, Labela, a expectativa sobre o Frankenstein é algo, assim, que está causando muito, né? Principalmente porque saíram agora os primeiros trailers, né? E no trailer tu já consegue observar, né, alguns elementos aí que são instigantes em relação, por exemplo, outras adaptações do Frankenstein. Tem uma muito famosa que é com Robert De Niro, né, dirigida pelo Kenneth Branagh, e que, digamos, a versão do Del Toro, ela consegue construir melhor essa questão justamente do doutor Frankenstein, né? Ou seja, não do monstro, mas sim do sujeito que cria o monstro, né? E tu chegou a ver eu sei que tu também agora tá entrando meio na minha mesma seara de não querer ver tantos trailers e tal. Tu chegou a ver o trailer do Frankenstein? Vi, porque acaba aparecendo na Netflix aí, que é um filme produzido pela Netflix. Eles conseguem dar um jeito de jogar na tua cara o trailer, né? Uhum. Ou seja pelo X, antigo Twitter, seja pelo Instagram, enfim, né? Pra quem usa TikTok, Facebook, de algum jeito eles vão chegar em ti e aí te prende por um minutinho ali pra te ver o teaser, pelo menos, nem um trailer, né? Uhum. Mas eu acho que é interessante falar desse filme porque se tem um cara pra adaptar Frankenstein atualmente, um desses grandes diretores seria o Guilherme Del Toro mesmo. Pra quem viu Labirinto do Fauno, né? Vê que ele é um cara que ele é uma mente muito criativa pra construir essa fantasia e ao mesmo tempo com a realidade, né? Não ser algo também que foge totalmente. Então eu acho que, enfim, a gente falou de elencos estrelados, né, em filmes do Festival de Veneza, esse aqui também tem o Oscar Isaac também tá nesse daqui, né? O cara tá trabalhando esse aqui também. Jacob Elordi, que é um ator que cresceu muito recentemente, a Mia Goth, o Christopher Waltz, a gente não precisa nem falar, né? Que esse aí, 2 Oscars nas costas do século XXI. E assim, é interessante, né? Ver o que vai ser feito. Eu falei que eu não sou tão fã, mas obviamente é um filme que eu quero ver no cinema, né? Que eu não vou poder ver. Porque, né? Vale dizer também, pessoal, cinemas selecionados, né? E vai estrear na Netflix. Isso eu acho, assim, para não pensar, talvez seja algo que tirou o meu hype pro filme. Porque eu vou ter que ver na tela, entendeu? Tudo bem, vejo. Mas um filme lançado em 2025, eu preferiria ver nos cinemas. Vamos torcer para Santa Maria trazer esse filme. Exato, seja uma das cidades selecionadas. Qualquer coisa a gente viaja para São Paulo. Não, mas Porto Alegre passa. Será que tem? Porto Alegre que tem, passa. então. Vamos fazer uma excursão para Porto Alegre. Vamos fazer uma excursão. Labela, obrigado pela participação novamente e, né, nos vemos aí em breve discutindo sobre cinema. E, claro, você que não segue, que não está inscrito lá, né, no YouTube, no Entre Pautas Podcast, nunca ouviu aí no Spotify o Entre Pautas Podcast, é uma discussão sempre instigante, né? Deixa aí o teu jabá, a propaganda aí do teu canal, meu amigo. Mas é claro, né? Tem que
ter um retorno. Não, muito obrigado pelo convite, Macari. É um prazer sempre vir aqui no Matinê. Uma discussão mais séria, né? A gente tá falando do Entre Pautas, é uma discussão mais séria do que do Entre Pautas, né? É outro personagem lá, viu? São dois personagens diferentes, né? Mas um prazer estar aqui e sigam lá no Spotify, no Instagram, no YouTube, é tudo Entre Pautas Podcast, vai aparecer lá. Talvez no YouTube não seja o primeiro a aparecer, porque se eu não me engano tem outro podcast com esse nome, mas tá lá, sigam no Spotify, se inscrevam no YouTube, sigam no Instagram. E, bom, e também, né, pra fechar, acompanhem o Festival de Veneza aí, que, enfim, há muitos filmes populares, né, então provavelmente acho que vai valer a pena acompanhar, sim. Muito bem. Agora vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Olha, a disputa por primeiro lugar tá ficando bem acirrada. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, segue liderando, mas seguido de perto por A Hora do Mal, que tive o prazer, inclusive, de assistir com Labella no cinema, né? Esse terror aí que tá chegando e quase passando o Quarteto Fantástico. Em terceiro lugar, Os Caras Malvados, a animação aí, né? A parte 2. Em quarto, Uma Sexta-feira Mais Louca ainda, né? E outra comédia, 2 comédias aí ocupando os primeiros lugares, o que é interessante, que é o quinto lugar para Corra que a Polícia Vem Aí, a nova versão. Os cinemas comerciais tiveram a estreia essa semana de Anônimo 2, né, com Bob Odenkirk, que volta aqui no seu personagem, uma mistura aí de assassino e de cômico, né, porque é um filme que alia as duas coisas. Também estreou Uma Mulher Sem Filtro, né, um filme brasileiro com a Camila Queiroz e com a Fabiola Nascimento, também aí uma pegada mais cômica, né? Faça Ela Voltar, um filme com a Sally Hawkins e também com o Billy Barat, né, um filme de terror aí que também promete bastante. E Luiz Gonzaga, Légua Tirana, né, um filme, uma cinebiografia sobre o Rei do Baião, com Luiz Carlos Vasconcelos e Cláudio Hanna no elenco. Seguem em cartaz Corra que a Polícia Vem Aí, também Os Caras Malvados, o filme Juntos, né, um filme de terror aí que também está sendo bastante comentado, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, A Hora do Mal e Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, além de ter voltado em cartaz o filme Invocação do Mal 2, aí, do James Wan, fazendo um esquenta aí para a parte 4, né, que vai ser lançada em breve. Na agenda cultural, nós trazemos amanhã, dia 26 de agosto, o Cineclube Lanterninha Aurélio encerra a mostra O Cinema Latino segundo suas diretoras, com o filme La Ciénaga, O Pântano, dirigido pela Lucrécia Martel. A sessão ocorre no auditório da SESMA, a partir das 19 horas, e a entrada é gratuita. Quarta-feira, dia 27 de agosto, Cineclube da Boca exibe o curta-metragem documental No Instante Desse Sorriso, de Alain Orlando. A sessão ocorre no auditório do prédio 67 e a entrada é franca. Na sexta-feira, dia 29, o Cine Mental exibe o filme O Dilema das Redes, obra que discute o impacto das redes sociais em nossas vidas. O Cine Mental acontece lá no auditório da antiga reitoria e a sessão começa às 15h30, com a entrada franca. Também, no sábado, nós teremos mais uma sessão do Clube de Cinema de Santa Maria com o filme Os 12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet. Né? Fique ligado aí nas redes do Clube de Cinema, né? Na Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Né? E aí você pode sempre conferir, lembrando que geralmente as sessões elas são feitas por inscrição e elas esgotam muito rápido, né? Então tem que ficar atento mesmo. Notícias do mundo do cinema. O Cinema de Santa Maria brilhou no 53º Festival de Cinema de Gramado. O longa-metragem Quando a Gente Menina Cresce, dirigida por Nelly Mombelli e produzido pela TV Ovo, conquistou o prêmio de melhor longa-metragem gaúcho. O filme acompanhou, ao longo de 2023, o cotidiano de 6 alunas da Escola Municipal Sérgio Lopes, mostrando a transição da infância para a adolescência, com foco na primeira menstruação.
A produção foi feita de forma coletiva com o apoio da escola, professores, estagiários e profissionais de saúde. Além do prêmio principal, o longa levou também o júri popular e a menção honrosa para 6 protagonistas, destacando a importância de dar voz às jovens da periferia. Muito felizes ficamos também aqui com esse prêmio para Santa Maria, o pessoal do TV Ovo que esteve aqui conosco num matinê mais antigo, né? Nelly esteve presente conosco aqui, então a gente também deixa aqui os parabéns e a felicidade de que esse filme aí atinja cada vez mais as pessoas. Também no Festival de Cinema de Gramado, teve a entrega dos prêmios no sábado, né? A Mostra Gaúcha, a entrega foi na sexta-feira e a Mostra Nacional foi no sábado, dia 23 de agosto. E o grande destaque da noite foi para o filme 5 Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini, que conquistou o Kikito de melhor longa-metragem brasileiro. A produção ainda levou os prêmios de melhor roteiro, montagem e melhor ator coadjuvante para Xamã. Outros vencedores da noite incluem o melhor ator para Gero Camilo, pelo filme Papagaios, melhor atriz para Malu Gali, por Querido Mundo, e melhor direção para Laís Mello, pelo filme Nó. O festival segue se consolidando como uma das maiores celebrações do cinema brasileiro e latino-americano, mostrando aí vários talentos promissores e também já consagrados. Momento fofoca agora, né? Mais uma polêmica em Hollywood. A atriz Isabella Ferrer, de 24 anos, conhecida por interpretar a versão jovem de Lily Bloom no filme É Assim Que Acaba, de 2024, acusou o ator e diretor Justin Baldoni de assédio moral. Segundo reportagem da revista Variety, Ferrer afirma que Baldoni usou sua influência financeira para intimidá-la e tentar controlar seu depoimento em um processo que envolve também a atriz Blake Lively, que está fazendo aniversário hoje. A polêmica começou quando Baldoni intimidou Ferrer a entregar comunicações sobre o set de filmagem. A defesa dela se recusou e os advogados do ator entraram em uma moção alegando que a jovem estaria inacessível. Em resposta, os representantes de Ferrer disseram que Baldoni teria usado táticas de má-fé com o objetivo de assediá-la, chegando até a expor possíveis endereços residenciais da atriz. Vale lembrar, né, que em 2024, em dezembro de 2024, a Blake Lively processou Baldoni por assédio sexual durante as gravações do mesmo filme. Ele nega as acusações e o julgamento está marcado para março de 2026. Então, se o filme É Assim Que Acaba, não é lá essas coisas, esse caso ainda segue movimentando os bastidores de Hollywood. Assim, chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos sobre o Festival de Veneza 2025 com o Alexandre Labella. Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Segunda que vem nós retornamos para mais um matinê e encerramos o de hoje com a música My Way, de Elvis Presley, que integra o filme Coração de Lutador, The Smashing Machine, de Benny Safdie, que traz aí o Dwayne Johnson, o The Rock, como protagonista. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.